Can I see one titty? Kevin Bacon is Batman! Sweatshirt, and that's the part you pull over your head? What? $200 milhões. Esse era o valor que Jim Carrey queria arrancar de Will Smith depois daquele tapa. Mas a verdade é que a raiva de Jim não começou naquela noite do Oscar. Ela vinha sendo construída há décadas, nome por nome, traição por traição. E hoje você vai descobrir quem são os 5 inimigos que Jim Carrey nunca perdoou. Jim Carrey não é apenas um dos maiores comediantes de todos os tempos. Ele é um sobrevivente, um homem que entrou em Hollywood pelos fundos, dormindo dentro de uma Kombi com a família e que chegou ao topo sendo pago $20 milhões por filme. Mas o preço que ele pagou por esse sucesso foi alto demais. Porque Hollywood não perdoa quem ousa ser autêntico, e Jim Carrey sempre foi autêntico demais para os padrões dessa indústria. I can't believe I ate the whole thing. Nos anos 90, enquanto ele estourava com Ace Ventura, O Máscara e Debbie Lloyd, 2 idiotas em apuros, os bastidores escondiam uma guerra silenciosa. Uma guerra entre um comediante que só queria fazer rir e uma elite que desprezava tudo o que ele representava. Tommy Lee Jones foi o primeiro a mostrar isso na cara dele. Will Smith, décadas depois, confirmou que nada tinha mudado, mas tem mais gente nessa lista. E no final desse vídeo, você vai entender por que Jim Carrey hoje prefere viver longe de Hollywood, longe dos holofotes, longe de tudo que um dia ele sonhou em conquistar. Mark Wahlberg, O Silêncio, Calculado. Tudo começou em 2009. Jim Carrey estava no auge do seu relacionamento com Jenny McCarthy e os dois se tornaram os rostos mais visíveis de um movimento polêmico, a campanha contra as vacinas infantis. Jenny acreditava que seu filho tinha desenvolvido autismo por causa de componentes presentes nas vacinas, e Jim, apaixonado e comprometido, embarcou de cabeça nessa cruzada. Eles organizaram protestos, deram entrevistas, usaram suas plataformas para espalhar a mensagem, e foi aí que Mark Wahlberg entrou na história. Em uma entrevista, o ator de Os Infiltrados soltou uma frase que ecoou por toda Hollywood. As pessoas deveriam calar a boca e apenas atuar. Embora Wahlberg não tenha citado o nome de Jim diretamente, todo mundo sabia de quem ele estava falando. A mensagem era clara: celebridades não deveriam opinar sobre assuntos sérios. Deveriam apenas entreter, vender ingressos e não criar polêmica. Para Jim Carrey, aquilo foi uma traição, não de Wahlberg especificamente, porque eles nunca foram próximos, mas do sistema. Hollywood sempre usou celebridades para promover causas políticas, para apoiar candidatos, para influenciar eleições. Mas quando o assunto se tornava realmente controverso, quando havia risco de perder público, aí sim o silêncio era exigido. E o mais irônico, Mark Wahlberg tinha um passado violento. Ele já havia sido condenado por agressão e crimes de ódio quando jovem. Sua persona, Mark era construída em cima de rebeldia e transgressão, mas agora, transformado em estrela de blockbusters, ele cobrava a conformidade dos outros. Jim entendeu naquele momento que Hollywood tinha regras não escritas: apoie causas seguras, não arrisque sua marca e nunca, jamais ameace a bilheteria. O que poucos sabem é que Jim Carrey, mesmo após o término com Jenny, continuou financiando pesquisas sobre autismo de forma anônima por anos. Ele nunca quis holofotes nessa causa, ele só queria respostas, mas Hollywood não perdoa quem sai do roteiro. Atenção, nós fizemos uma lista com os 100 melhores filmes dos anos 80. Se você quer ter acesso a essa lista, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com ou clique no primeiro link dos comentários. Vamos continuar? Inimigo 4, Shia LaBeouf, o ladrão que ousou atacar. Dezembro de 2013, o cartunista Daniel Clowes, criador da aclamada graphic novel Fantasmas do Mundo, recebeu uma mensagem estranha. Alguém havia postado um curta-metragem chamado howardkentur.com na internet, e a história parecia familiar demais. Klaus assistiu e ficou em choque. Era uma cópia palavra por palavra de sua história em quadrinhos Justin M. Damiano, publicada em 2007. Até os nomes dos personagens eram os mesmos. O autor, Shia LaBeouf, o astro de Transformers. Shia não apenas roubou o roteiro de Klaus, ele produziu o filme, escalou Jim Gaffigan para o papel
principal e até exibiu no Festival de Cannes em 2012. Ninguém percebeu na época porque Close era um artista underground, pouco conhecido fora do circuito indie, mas a coisa piorou. Investigações posteriores descobriram que Shia havia plagiado várias obras, trechos de Charles Bukowski, passagens de Benoît Dutertre e até pedaços de uma matéria da revista Esquire de 2009. O mais bizarro, até os pedidos de desculpas dele eram plagiados. Ele copiou textos do Yahoo Respostas sobre criatividade e postou como se fossem reflexões próprias. Jim Carrey estava acompanhando tudo de longe, horrorizado. Em janeiro de 2014, durante o Globo de Ouro, Jim estava no palco apresentando um prêmio e ele não perdoou. Com um sorriso irônico, ele disse: "Morrer é fácil, comédia é difícil. Eu acho que foi Shia LaBeouf quem disse isso." Tão jovem, tão sábio, a plateia explodiu em gargalhadas. Shia, assistindo de casa, percebeu que havia sido humilhado publicamente por uma das maiores estrelas de Hollywood. A resposta de Shia foi patética. Ele tuitou: "Se você explicar Jim Carrey, você o matou. Ninguém sabe se é real ou não. Assim, ele é imortal." Uma tentativa desesperada de transformar a piada de Jim em filosofia barata. Mas então Shia cometeu o erro fatal. Ele postou um vídeo da banda da filha de Jim Carrey, Jane Carrey, no YouTube e adicionou uma legenda venenosa: "Pelo menos eu não sou preso por indecência em rodovias de Los Angeles, nem abandono filhos ilegítimos." Ele havia cruzado a linha. Jim Carrey tinha uma relação próxima e pública com sua filha Jane, e aqueles boatos sobre abandono e prisões eram mentiras tabloides antigas, já desmentidas há anos. Pior ainda, as acusações nem eram originais. Shia tinha copiado tweets de Rupert Murdoch sobre Hugh Grant, só trocando os nomes. 30 minutos depois, Shia começou a se retratar. Tuitou pedidos de desculpas frágeis, depois disse que não era mais famoso e anunciou sua aposentadoria da vida pública. Mas algo mais sinistro foi descoberto depois. Na época dos ataques, Shia seguia apenas uma pessoa no Twitter, Jane Carrey. Depois do escândalo, ele deixou de segui-la silenciosamente. Para Jim Carrey, Shia LaBeouf representava tudo de errado com a nova geração de Hollywood: arrogância, roubo, obsessão e a ilusão de que a fama dava carta branca para qualquer comportamento. Jim nunca mais mencionou publicamente o nome de Shia, mas nos bastidores ele teria dito a amigos próximos que aquilo foi o momento em que percebeu que Hollywood estava criando monstros sem limites, jovens que acreditavam estar acima de qualquer consequência. 3. Jenny McCarthy, amor transformado em arma. Jim Carrey e Jenny McCarthy pareciam o casal perfeito. Eles começaram a namorar em dezembro de 2005, logo após o divórcio dela. Jenny era engraçada, carismática e tinha um filho autista chamado Evan, com quem Jim criou um vínculo profundo. Mas amigos próximos revelaram anos depois que Jenny tinha um plano. Ela não estava apenas procurando um namorado, ela estava procurando uma plataforma. E Jim Carrey, com sua fama global e influência, era a plataforma perfeita para sua guerra contra a indústria farmacêutica. Jenny passou anos educando Jim sobre autismo, apresentando-o a médicos controversos, levando-o a eventos de pais de crianças autistas e convencendo-o de que ele tinha uma responsabilidade moral de usar sua voz. E Jim, sempre generoso e empático, embarcou de cabeça. Em 2008, ele discursou no protesto Green Our Vaccines, em Washington. Ele financiou a escola de autismo de Jenny, doou milhões para a organização Generation Rescue, usou seu Twitter para promover teorias sobre vacinas, mas o custo foi brutal. Jim se alienou de Hollywood, perdeu amizades de décadas, virou alvo de médicos, cientistas e ativistas que o acusavam de espalhar desinformação perigosa. E Jenny, ela cobrava cada vez mais, exigia que ele estivesse em todos os eventos, financiasse todas as iniciativas, defendesse publicamente posições cada vez mais extremas. Quando ele hesitava, ela usava Evan como arma emocional, lembrando Jim do vínculo que ele tinha com o menino. Jenny transformava viagens românticas em conferências sobre autismo, convidava equipes de documentários
para filmar momentos íntimos da família, transformando o relacionamento em propaganda. Tudo na vida deles girava em torno da causa. Em abril de 2010, Jim anunciou o término no Twitter. Suas palavras eram cuidadosas, respeitosas, mas a verdade era outra. O amor havia sido corrompido em manipulação política. Meses depois, em uma entrevista com Oprah, Jane explicou o término de forma devastadoramente simples. Não era mais divertido, mas a verdadeira razão era que Jim havia começado a questionar as posições extremas que Jane queria que ele defendesse. Ele queria recuar, reavaliar, ouvir outros pontos de vista. E para Jane, isso era inaceitável. Na mesma semana do anúncio, Jane fechou sua escola de autismo, citando visões diferentes com seu parceiro. Fontes da indústria revelaram que Jim estava planejando comprar a parte do sócio de Jane e financiar toda a operação sozinho, mas ele escolheu caminhar para longe, tanto da escola quanto do relacionamento. Se você está gostando desse vídeo, escreva agora nos comentários: Jim, queremos saber se você concorda com as escolhas dele ou se acha que ele exagerou. Inimigo 2. Tommy Lee Jones. O desprezo disfarçado de respeito. Para entender o ódio de Tommy Lee Jones por Jim Carrey, você precisa voltar para 1994. Jim estava no auge. Ele havia acabado de estrelar 3 sucessos estrondosos: Ace Ventura, O Máscara e Debbie Lloyd. Hollywood o pagava $7 milhões por filme, um salário astronômico na época. Quando foi escalado para Batman Eternamente, Jim estava empolgadíssimo. Ele ia contracenar com Tommy Lee Jones, um ator que ele admirava profundamente. Jones tinha acabado de ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante por O Fugitivo. Era respeitado, sério, um peso pesado do drama, mas havia um problema. Tommy Lee Jones desprezava Jim Carrey. Nos bastidores, Jones já havia passado semanas reclamando do colega para o diretor Joel Schumacher. Ele chamava Jim de pouco profissional, porque ele improvisava falas. Achava desrespeitoso que Jim fizesse piadas entre as takes. Para Jones, formado em Harvard e com carreira no teatro clássico, aquilo não era um filme de $100 milhões, era uma palhaçada. O momento mais tenso aconteceu em um restaurante em Burbank, perto dos estúdios da Warner Brothers. Jim havia passado 12 horas usando a fantasia elaborada do charada. Exausto, mas ainda empolgado, ele viu Jones jantando em um canto. Jim se aproximou, estendeu a mão e disse: "E aí, Tommy, como vai?" O que aconteceu em seguida virou lenda em Hollywood. Jones ficou pálido, seu rosto perdeu toda a cor. Ele começou a tremer, levantou-se da cadeira, chegou perto de Jim e disse friamente: "Eu te odeio. Eu realmente não gosto de você." Jim ficou em choque. Ele pensou que Jones estava brincando, mas o olhar era de puro veneno. O ódio de Jones tinha raízes mais profundas. Naquele mesmo fim de semana, Debbie e Lloyd, 2 idiotas em apuros, havia arrecadado em um único fim de semana mais do que Cobb, o projeto pessoal de Jones sobre beisebol, arrecadaria em toda a sua exibição. Jones havia nutrido aquele filme por anos, colocado seu coração nele, e viu Jim Carrey esmagá-lo nas bilheterias, com uma comédia idiota. Mas o momento mais humilhante estava por vir. Durante a gravação da cena mais importante entre os dois vilões, Jones e Jim estavam nos camarins se preparando. Jim, sempre tentando quebrar o gelo, puxou uma cadeira e sentou-se perto de Jones. Jones olhou para ele com desprezo e disse: "Eu não posso sancionar sua palhaçada." A palavra sancionar não foi escolhida por acaso. Era a forma elitista de Jones dizer que o estilo de comédia de Jim era indigno de respeito, que comédia era inferior, que drama era arte de verdade. Joel Schumacher, o diretor, mais tarde defendeu Jim publicamente. Jim Carrey foi um cavalheiro. Tommy Lee Jones se sentiu ameaçado por ele. "Estou cansado de defender atores super pagos e super privilegiados." Schumacher revelou que Jones exigiu que seu camarim fosse afastado do de Jim e se recusou a ensaiar com ele. Ele tratava Jim como se fosse uma doença contagiosa. O comediante Norm Macdonald resumiu tudo. Jones não aguentava perder o status de homem mais importante da sala. Seu Oscar não significava nada quando a energia
energia magnética de Jim roubava toda a atenção. Para Jim Carrey, aquele foi o primeiro vislumbre do elitismo tóxico de Hollywood. A crença de que drama era superior, de que comédia era menor, de que fazer as pessoas rirem era menos nobre do que fazê-las chorar. Anos depois, em 2014, Jim revelou em uma entrevista que nunca mais falou com Tommy Lee Jones. Nem um oi, nem um tchau. E ele disse algo que resume tudo. Eu aprendi que existem pessoas que odeiam alegria e Hollywood está cheia delas. Will Smith. A última gota. 27 de março de 2022. A cerimônia do Oscar. O mundo inteiro assistindo. Chris Rock sobe ao palco para apresentar o prêmio de melhor documentário. Ele faz uma piada sobre Jada Pinkett Smith, comparando-a com G.I. Jane por causa do cabelo raspado. Era uma piada leve, sem maldade. Mas Will Smith não achou graça. Ele subiu no palco, caminhou até Chris Rock e deu um tapa na cara dele ao vivo, na frente de milhões de pessoas, e voltou para seu lugar gritando: "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua maldita boca." O mundo congelou. Ninguém sabia como reagir. Mas Hollywood sabia exatamente o que fazer. Nada. 53 minutos depois, Will Smith subiu ao palco novamente, desta vez para receber o Oscar de melhor ator por King Richard, Criando Campeãs. E a plateia deu-lhe uma ovação de pé. Jim Carrey estava assistindo de casa e ele sentiu nojo. No dia seguinte, em uma entrevista para a CBS, Jim não poupou palavras. "Eu fiquei enjoado. Fiquei enjoado com a ovação de pé. Senti que Hollywood é simplesmente sem espinha em massa." Foi uma indicação clara de que não somos mais o clube legal. Para Jim, aquilo não foi apenas sobre um tapa, foi sobre tudo o que ele odiava em Hollywood. O sistema protegendo seus astros mais poderosos, não importa o que fizessem, enquanto Chris Rock recusou-se a prestar queixa, dizendo que seria muito incômodo. Jim declarou publicamente que, se estivesse no lugar de Chris, processaria Will Smith por $200 milhões. Por quê? Porque aquele vídeo ia durar para sempre. Aquele insulto, aquela violência estariam na internet eternamente. E violência precisava ter consequências, não importa quão famoso você fosse. Mas Jim não estava com raiva apenas de Will, ele estava com raiva de Hollywood. Will Smith havia passado décadas construindo uma imagem de homem de família, de exemplo, de herói. E então, com o mundo assistindo, ele despedaçou tudo isso e tentou justificar o tapa como um ato de amor e proteção. Jim cortou direto ao ponto. Se você quer gritar da plateia, mostrar desaprovação ou dizer algo no Twitter, tudo bem, mas você não tem o direito de subir no palco e dar um tapa na cara de alguém porque ele disse palavras. Enquanto outros famosos faziam malabarismos verbais, tentando entender os dois lados, Jim chamou aquilo do que era: comportamento criminoso que merecia prisão, não aplausos. E ele não parou por aí. Jim mostrou algo que Hollywood parecia incapaz de entender, compaixão e verdade ao mesmo tempo. Ele reconheceu que Will Smith claramente tinha algo acontecendo dentro dele, algo frustrante, algo doloroso, mas isso não desculpava a violência. A reação online contra Jim foi rápida. Críticos desenterraram um momento dos prêmios MTV de 1997, quando Jim beijou Alicia Silverstone sem permissão e o chamaram de hipócrita. A mensagem era clara: fale a verdade contra os poderosos e o sistema vai usar seu passado como arma. Se você está curtindo esse vídeo, clique agora no botão de like e se inscreva no canal. Assim, você vai estar por dentro dos bastidores e das histórias mais incríveis de Hollywood. Aos 62 anos, Jim Carrey sobreviveu ao pior de Hollywood. 5 inimigos diferentes tentaram quebrá-lo através do elitismo, da violência, do roubo, da covardia e da manipulação. Mas o garoto que começou fazendo imitações em bares canadenses, que dormiu dentro de uma Kombi com a família, que foi rejeitado inúmeras vezes antes de finalmente estourar, nunca comprometeu sua integridade, mesmo quando isso significava fazer inimigos das estrelas mais protegidas da indústria. Hoje Jim vive longe dos holofotes. Ele pinta, ele escreve, ele reflete e talvez, no final das contas, ele tenha entendido algo que poucos em Hollywood entendem: a fama não vale a alma. Jim Carrey não tem mais nada a provar. Ele já fez o mundo rir, já fez o mundo chorar e agora ele está em paz, porque no final ele escolheu ser ele mesmo. E isso, em Hollywood, é o ato mais corajoso de todos. E você concorda com as escolhas de Jim Carrey? Acha que ele exagerou? Ou Hollywood realmente é esse lugar sem espinha que ele descreveu? Deixe sua opinião nos comentários.